É com grande prazer que a gente recebe aqui a professora Tayane Oliveira, é professora da UF, e a professora Tayane, ela é doutora em comunicação pela UF também, e atualmente é professora do programa de pós-graduação em comunicação lá da UF. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui com a gente. A professora Tayane, ela é coordenadora do Fórum de Periódicos e Comunicação Científica do Laboratório de Investigação e do Laboratório de Investigação em Ciências, Inovação, Tecnologia e Educação, também da UF. As suas pesquisas abordam, entre outros aspectos, a desinformação relacionada à ciência, disputas sobre a informação científica e também educação científica e políticas de avaliação da produção de conhecimento. Espero que todos aproveitem muito a palestra e agora eu passo a voz para a professora Tayane. Muito obrigada. Obrigada, Luana, por essa apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho da minha pesquisa, que, apesar de eu vir do campo da comunicação e ter muito das discussões próprias do campo das ciências sociais e sociais aplicadas, é importante ver o quanto que essa discussão sobre a forma, né, as disputas da informação científica afetam outros campos de conhecimento, inclusive a biofísica, né, as ciências da saúde. Nesse momento de pandemia, a gente vê o quanto que essa desinformação relacionada à ciência tem sido uma das grandes preocupações mundiais, inclusive a OMS fazendo declarações antes mesmo da pandemia, né, desde 2018, apontando a desinformação relacionada à ciência como um dos maiores desafios que a gente precisa enfrentar no mundo atual, né? Então, eu vou transmitir aqui, compartilhar a minha apresentação e vou falar um pouquinho sobre desinformação científica e formas de enfrentamento à desinformação relacionada à ciência, de uma forma bem geral, e depois eu abro para trazer perguntas e aprofundar algum tema que vocês acharem relevante, né? Então, a proposta dessa apresentação hoje, dessa breve palestra live, é discutir um pouco essas medidas de enfrentamento à desinformação científica em um contexto de crise de confiança e como que nós, cientistas, podemos desenvolver estratégias de ação. Então, alguns dos tópicos que eu vou abordar é o que é desinformação, qual é o contexto da desinformação relacionada à ciência, quais são as medidas de enfrentamento à desinformação e tentar entender por que as pessoas, afinal, compartilham a desinformação, né? Buscando já pensar algumas pistas, principalmente pistas multidisciplinares que apontam algum direcionamento para como que nós podemos enfrentar esse problema mundial. Então, primeiro a gente parte do entendimento do que é desinformação de uma forma geral, né? Desinformação é um campo em disputa, inclusive semântica, é um campo de disputa política, é um campo de disputa epistêmica, mas é também um campo de disputa semântico. Não há uma definição muito certa sobre o que é desinformação. Alguns autores, né, na literatura científica, a gente tem tentado identificar a desinformação a partir de tipologias. Então, por exemplo, o uso de termos como fake news, ou até mesmo na língua inglesa, a distinção entre misinformation, disinformation ou malinformation, como tentar categorizar em tipos, né, a informação que é disseminada. Só que parte dessa literatura, ela vem construindo esse conceito de desinformação a partir da intencionalidade, né, e a intencionalidade é algo muito impreciso de se mensurar. Como é que a gente vai mensurar, por exemplo, que uma informação foi intencionalmente construída, né, disseminada para enganar as pessoas? Como é que a gente vai chegar ao ponto de afirmar que aquele sujeito tinha a intenção ou não de causar engano? Então, é uma medida que, além de ser imprecisa, é um risco para a nossa democracia, né? Porque a partir do momento que a gente coloca, que a gente deposita toda a nossa compreensão sobre desinformação em torno da intencionalidade, a gente abre margem para que medidas autoritárias aconteçam e que a desinformação acabe se tornando um campo de disputa e de perseguição, inclusive política, né, aos seus opositores.
opositores, né? Uma outra forma de se entender a desinformação é a partir de classificação de linguagens, né? Então, análise de erros, de títulos, de fontes, né? São alguns dos elementos que dão alguns indicativos para se entender o que é desinformação. Ainda assim, essa classificação a partir de linguagens é um pouco complicada, porque a gente vive um processo de disputa muito complicado, sobretudo nos ecossistemas digitais, nas redes sociais digitais, em que a gente vê que, por exemplo, uma informação ou uma desinformação, ela utiliza título muito parecido com títulos informativos, né, usa, inclusive, fontes, né, signos de fontes de instituições científicas para poder legitimar aquela informação ou desinformação produzida. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente viu circular no WhatsApp inúmeras peças, né, inúmeros textos falando que era uma carta produzida pelo Hospital das Clínicas ou pela Fiocruz, quando, na verdade, as próprias instituições tiveram que ter um trabalho de desmentir aquelas informações que foram circuladas a partir desse processo de apropriação de signos de autoridade institucional científica, né? Então, é muito complicado a gente tentar definir a desinformação a partir de tipos ou características de linguagem, né, estruturas linguísticas. Quando a gente parte para o campo da desinformação científica, isso ganha outros contornos, como eu falei, esse processo de apropriação de discursos científicos para propagação de informações que às vezes vão contra pesquisas científicas, né, e quando a gente está tentando entender o que é desinformação, a gente parte também, quando eu falei que é um campo de disputa, inclusive epistêmica, quando a gente define o que é desinformação, a gente está definindo o outro como um produtor não legítimo de informação e legitimação de si enquanto produtor de verdade. Quando a gente descamba isso para o campo científico e a gente entende que a ciência ela não produz verdades, ela produz evidências que podem pautar decisões políticas, decisões públicas, isso ganha outros contornos um tanto mais complicados da gente tentar definir o que é desinformação científica. Então, eu não vou trazer aqui para vocês um conceito fechado do que é desinformação, mas tentar mostrar o quanto que esse conceito tem sido disputado nessa arena informacional, né? Então, qual é o contexto dessa desinformação relacionada à ciência? Alguns autores têm apontado que se trata de um processo de crise das disciplinas, ou seja, a ciência ela foi se tornando tão especializada que ela só passou a conseguir dialogar com os seus próprios pares, né, como uma forma de legitimação de si, apontando essa dificuldade de comunicação da ciência com o público em geral, sendo necessário tradutores e etc. Isso lá no comecinho dessas discussões em torno da comunicação pública da ciência, que entendia o público externo, né, o público não acadêmico, como um público leigo, um termo que a gente evita de toda forma utilizar, sobretudo nós que estamos caminhando dentro desse campo de discussão em torno da comunicação da ciência, justamente por reconhecer toda a potência cognitiva que o sujeito de fora da academia também tem, né, e diminui essas hierarquias que foram construídas em torno dessa legitimação da instituição científica em detrimento a outras comunidades epistêmicas, né? E a gente tem visto um outro ponto relevante para a gente pensar esse contexto de desinformação relacionada à ciência, é um crescimento de ceticismo e desconfiança institucional, né? O Brasil, apesar de pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa realizada pelo CGE, a pesquisa realizada pelo 3M, tem mostrado que a população brasileira ela tem um alto interesse por ciência. Porém, o crescimento do ceticismo, o crescimento do ceticismo no Brasil
é muito alto, é maior, inclusive, do que a média mundial. Um pouco maior, mas é maior do que a média mundial. E a gente tem visto também um processo dentro de um contexto social e político de deslegitimação sobre as instituições promotoras ou disseminadoras do conhecimento. E aí, quem seriam essas instituições promotoras ou disseminadoras do conhecimento? A ciência é uma, a mídia é outra, né? É lógico que precisa ponderar todo o papel dessas instituições no próprio processo de descredibilização de si, mas não é o ponto dessa discussão hoje, né? A gente só precisa entender que tem havido esse crescimento de uma descrença sobre essas instituições, né? E isso é parte de um processo de crise epistêmica que a gente observa não só no Brasil, mas em vários países ocidentais e orientais, de um momento que a gente tem chamado de crise epistêmica que se manifesta em diferentes esferas, né, dando voz a movimentos conspiratórios no qual a informação é um campo de disputa sobre a produção de narrativa, né? Há muitos autores em torno dessa discussão sobre crise epistêmica, crise institucional, têm apontado que essa falta de confiança da população em torno dessas instituições epistêmicas, instituições fundadoras dos ideais de uma modernidade, né, responsáveis por produzir ou disseminar conhecimento e informação, que sem confiança nessas instituições, as chances de mobilização diminuem, e com isso diminui também a possibilidade de participação política dos cidadãos, tornando a democracia mais frágil. A gente tem observado também esse crescimento do populismo relacionado à ciência. Novamente, não se trata só de um contexto brasileiro, a gente tem visto em vários países do mundo, né, no qual se manifesta a partir de três premissas centrais. A primeira é o povo, né, que se considera virtuoso contra uma elite que é considerada pelo povo como uma elite corrupta, né? Elite no sentido de estar separado, limitado a uma esfera participativa muito pequena, né, só em torno dos seus próprios pares. Então, por exemplo, a ciência é considerada uma instituição de elite, no qual o acesso é um privilégio apenas a uma parcela da população. Então, a gente vê esse fenômeno desse posicionamento narrativo dos sujeitos se considerarem virtuosos contra essas instituições que são corruptas, né? E aí a gente vê nas redes sociais o quanto que esse discurso se torna presente, sobretudo quando a gente está lidando com instituições, com relações de instituições científicas com indústrias farmacêuticas, né? E a desconfiança que a população tem nessa relação que para eles é considerado como uma relação exógena, ou seja, vai além da função da qual a instituição científica teria a responsabilidade de produzir informações para se atrelar com relações corruptas junto à indústria farmacêutica. Outra premissa que a gente tem observado enquanto um fenômeno social é esse processo de uma virada participativa na construção argumentativa, na construção de narrativa nessas redes sociais. O quanto que os sujeitos, ao reclamarem, né, de que essas instituições, elas são instituições elitistas, eles demandam uma maior participação nesses espaços. Só que ao demandar a maior participação nesses espaços, eles estão demandando também uma maior participação no processo de distribuição orçamentária. E a gente tem visto um movimento, novamente, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, de uma saída do investimento estatal nas instituições científicas. Aqui no Brasil isso fica muito latente, sobretudo porque a nossa instituição científica, as nossas instituições universitárias, elas foram construídas em torno do modelo estatal, e a gente tem visto cada vez mais esse processo de desestatização das universidades e desestatização das instituições científicas. A partir do momento em que os sujeitos eles passam a desacreditar nessas instituições, que acham que essas instituições são corruptas, que demandam uma maior participação nesses espaços, e percebem que essas instituições elas não podem prover verdades, né, e nem respostas imediatas a questões sociais complexas, como, por exemplo, a pandemia, eles começam a produzir epistemologias alternativas, explicações para fenômenos sociais complexos, né? Então, esse é um contexto
contexto bem geral de como que essa crise da comunicação da ciência, ela se instaura no país e como que isso vai fomentando essa desinformação relacionada à ciência. Eu já falei um pouquinho sobre esses dados, né, do interesse da população na ciência, o crescimento do ceticismo, né, e um outro ponto que eu tenho discutido nas minhas pesquisas, é o papel da mídia nesse processo de descredibilização das instituições científicas. Né, a gente tem discutido que é uma crise das disciplinas, que é uma crise da comunicação da ciência, que ao mesmo tempo que nos coloca como muito dependentes dessa mídia, que tem um alcance muito amplo junto à população, sobretudo a mídia televisiva, que ainda tem uma cobertura ampla no território brasileiro, a gente também tem a possibilidade de ter presença nessas redes sociais, só que nem tudo são flores e tem inúmeros desafios aí nesse processo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo de mediatização da ciência, mediatização de controvérsias científicas e o processo de mediações algorítmicas que são centrais para a gente entender por que a ciência não consegue se comunicar com o cidadão plenamente, toda a utopia que se tem em torno de ideais de divulgação científica ampla, democratização do conhecimento através das redes e etc., se depara com inúmeros desafios, né? Um desses pontos que aí eu vou trazer, assim, brevemente para a gente discutir é a questão da mediatização das controvérsias científicas. Nesse momento de pandemia, os cientistas, eles têm sido pedidos, né, solicitados que a gente publique os resultados da pesquisa de maneira mais rápida possível, né? Isso faz parte desse movimento de ciência aberta, que, enfim, que o Brasil, ele, de certa forma, já é vanguarda, o Brasil e a América Latina já é vanguarda desde a década de 90 em prol do movimento de acesso aberto, mas de uns tempos para cá, essa agenda da ciência aberta, ela tem se tornado muito latente nesse momento de pandemia, isso se tornou mais evidente, né, mais intensificado. E aí os cientistas, eles têm sido solicitados de publicar seus artigos em repositórios de pré-print, o que é muito favorável, né? As pesquisas já têm apontado o quanto que isso é favorável para aumentar a eficiência, acelerar, aumentar a possibilidade de cooperação internacional e por aí vai. Só que a gente tem um problema nesse processo de mediatização de controvérsias. São artigos que ainda estão em avaliação, né? Eu fiz um estudo e aí eu trouxe um resultado aqui muito brevemente, só para colocar mais, como é que eu posso dizer, mais tensão nesse processo de comunicar a ciência, né, para mostrar o quanto que os desafios que a gente enfrenta nesse processo de comunicação da ciência são gigantes, né, e aí eu fiz um estudo de um levantamento do pré-print do MediArchive para tentar ver como que esses pré-prints estavam circulando na mídia tradicional, né, através de os dados altimétricos. E aí eu fui fazendo uma análise de como que a mídia estava enquadrando esses pré-prints e os resultados são muito interessantes. Por exemplo, 42% desses artigos em jornais e revistas mencionam um pré-print falando que se trata de um artigo em avaliação. 14% só menciona que são pré-prints, sem explicar para a população do que se trata pré-print. Outros 14% confunde o que é um pré-print e o que é uma revista científica. Simplesmente coloca, por exemplo, como o MediArchive sendo uma revista científica. Então, era normal a gente ver frases como, esse artigo foi publicado na revista MediArchive. E quase 30% desses artigos não mencionam absolutamente nada sobre pré-print, nada sobre o processo de revisão e nem nada. Simplesmente coloca esses pré-prints como se já fossem um conhecimento consolidado. E isso, para a população que está precisando de demandas, né, que está demandando respostas urgentes para lidar com a questão do Covid, né, que foi o foco desse trabalho aqui que eu estou apresentando, eles ficam muito confusos, porque em uma edição o jornal fala uma determinada coisa,
passa mais um pouquinho, fala outra coisa. É interessante também perceber que nesses frames, né, nesses enquadramentos jornalísticos, era comum o próprio jornalista utilizar: essa pesquisa está desacreditada, essa pesquisa é controversa, fomentando ainda mais essa controvérsia científica e aumentando esse sentimento de desconfiança sobre as instituições científicas. E aí, analisando a forma como esses jornais, essa mídia circular, essa mídia que mencionava os pré-prints circulavam em redes sociais, a gente começou a observar uma série de discursos vindo da própria população em torno de teorias da conspiração, descrença institucional e por aí vai, né, mostrando qual é o papel dessa mídia nesse próprio processo de descredibilização das instituições científicas, né, o que é importante para a gente ressaltar nesse momento a responsabilidade da própria mídia nesse fenômeno de descrença sobre as instituições científicas. Essa pesquisa vai ao encontro de uma outra pesquisa que eu realizei com o professor Ronaldo Araújo, da UFAL, em que a gente vai identificar como que a hashtag de hidroxicloroquina já circula no Twitter, e a gente percebeu essa atuação nas redes sociais em torno de pressão política, apoio político, teorias da conspiração, sobretudo relacionadas à China, à indústria farmacêutica e à mídia, e essa disputa científica, ou seja, essa forma como os sujeitos utilizam os signos científicos para reafirmar o seu viés contra ou pró-cloroquina, né, o valor de autoridade científica sendo apropriado por esses sujeitos para posicionar o seu viés de mundo, né, a sua compreensão de mundo, né. Então, o que eu estou trazendo aqui é para mostrar que a informação, ela é um campo de disputa, né, extremamente rico, sobretudo nas redes sociais, para a gente tentar entender como que a ciência se situa nesse ambiente no qual nós cientistas, estamos disputando espaço com inúmeros outros atores. Por exemplo, isso aqui foi o resultado de uma outra pesquisa que eu fiz para tentar entender como que o termo ciência circula no YouTube, né? Isso foi uma pesquisa realizada bem antes do Covid, a gente está atualizando, inclusive, essa pesquisa para tentar entender a evolução pré e pós Covid, para a gente tentar entender se houve mudança na forma como o termo ciência circula na plataforma, no YouTube. E aqui a gente vê que esse clusterzinho, né, esse grupamento, ele é o grupamento de cientistas no YouTube. Aqui tem sujeitos, professores, professores e cursinhos pré-vestibular, né, vendendo o seu programa nas redes, né, no YouTube, no caso, só que aqui a parcela pequena de cientistas, aqui também tem estudantes, né, que divulgam as pesquisas científicas e tal no YouTube, e aqui a gente vê inúmeros outros atores, né, aqui a gente vê atores disputando esse valor de autoridade científica, ou seja, Drauzio Varela disputando o mesmo espaço que Laí Ribeiro, disputando o mesmo espaço que um outro sujeito que defende que a Terra é plana, por exemplo, né? Aqui a gente vê religiosos também disputando essa informação relacionada à ciência, né? Esse verde são sujeitos que são, que a gente tem chamado de simpatizantes da ciência, né? Do tipo Felipe Neto, Lucas Neto, mostrando como que o conhecimento científico ajuda a fazer a moeba. Na minha época era geleca, imagino que na época de vocês já era a moeba, na época das minhas filhas a gente chama de slime, né? Mostrando quanto que o conhecimento científico pode ser aplicado para as suas próprias realidades. E aqui a gente vê um cluster, esse amarelinho, em torno de propagação de pseudociência, né? O que é chamado pseudociência, que só por aí já tem uma ampla discussão sobre o que é ciência, o que é pseudociência, mas a gente vê aqui, nesse cluster amarelo, toda uma discussão em torno de conhecimentos alternativos
enfim, para conhecimentos alternativos relacionados à ciência, né? Então, dando um panorama um pouquinho mais amplo sobre como que essa infodemia, que é o que a OMS chama, tem sido enfrentada no mundo, né? A OMS fala que é uma superabundância de informações, algumas precisas, outras não, que dificultam que as pessoas encontrem fonte e orientações confiáveis quando precisam delas, ou seja, novamente é um reforço epistêmico de quem tem o valor de confiança, né? E aí a gente vê ao redor do mundo 3 principais formas de enfrentamento à desinformação. Uma é através da regulação, sobretudo descambando para um processo de criminalização e uma agenda de guerra, né, em torno de um inimigo oculto que a gente nem consegue definir o que é, afinal de contas a gente não consegue definir o que é desinformação, né? Aqui no Brasil a gente tem visto quanto que essa agenda ela tem sido apresentada de uma maneira muito complexa, sobretudo no Senado, no Congresso, né, e a gente precisa estar atento para as PLs que aparecem em torno desse processo de criminalização da desinformação, né, e outras 2 formas de enfrentamento à desinformação, que é uma através do letramento midiático e informacional e outra através de checagem de fato. E aí eu vou ponderar um pouquinho o quanto que essas apostas simplesmente usadas assim, né, como soluções mágicas para enfrentar um fenômeno social tão complexo, são, de certa forma, limitadas, né? A Unesco, por exemplo, fala que para enfrentar as fake news é preciso oferecer treinamento dos sujeitos para se defenderem das culturas dominantes e criar seus próprios efeitos contrários a ela, né? Tem sido, o letramento midiático tem sido ovacionado como um meio de enfrentar a desinformação. E aí a gente tem visto uma série de países fazendo esse investimento em letramento midiático e informacional em vários países, mas, sobretudo, combinado com outras ações, né? E aí, quando a gente vai analisar essas ações, a gente vê que o quanto que essa agenda ela vai sendo apropriada em torno, inclusive, de em alguns casos, em medidas um tanto quanto autoritárias, né? Então, toda essa discussão em torno do letramento midiático e informacional como uma medida democrática, ela é um tanto complicada, né? O letramento midiático e informacional, ele já tem sido inserido aqui na discussão brasileira desde 2018, né, sobretudo na inclusão na BNCC, né? Não vou falar muito sobre isso não, senão a gente toma muito tempo, esse letramento midiático, ele tem sido entendido como uma forma de capacitar as pessoas para que elas tenham acesso, entendam, criem, né, comunicações em diferentes contextos e que possam desenvolver um pensamento crítico. E aí eu trouxe uma ponderação de uma outra pesquisadora, Dana Boyd, que tem trabalhado com essa questão de letramento midiático e informacional no Canadá já de longa data, em que ela vem discutindo justamente essa questão do pensamento crítico do letramento midiático e informacional, né, a forma como isso tem sido construído na escola, no sentido de que esse pensamento crítico tem gerado, né, não gerado nessas palavras de causa e efeito, mas tem propiciado um pensamento de desconfiança para algumas instituições epistêmicas, entre elas, obviamente, a mídia, né? E aí ela afirma nesse vídeo, né, tem aqui o link, se vocês quiserem acessar depois, é que se a gente não tomar cuidado, a alfabetização midiática e o pensamento críticos poderão ser utilizados como uma afirmação de autoridade sobre a epistemologia. Então, é uma discussão muito rica, né, e outros artigos científicos vêm discutindo também os limites dessa discussão, né, desse apontamento, dessa aposta sobre o letramento midiático como uma salvação para o enfrentamento à desinformação. Então, tem uma pesquisa que mostra que os sujeitos, eles não compartilham a informação porque falta
o letramento, porque falta uma educação, essa perspectiva bem capacitadora da Unesco, né, de que falta aos sujeitos esse entendimento. É quase como se a gente for traçar um paralelo, é quase como que a gente pegar as teorias de comunicação da ciência e divulgação da ciência da década, que entendia os sujeitos como sujeitos leigos, né, como sujeitos sem educação, que precisavam de uma tradução para entender o que a gente está falando. Então, essa perspectiva da falta, que é própria do letramento midiático, algumas pesquisas científicas têm apontado que não se trata de uma falta de educação, não se trata de uma pessoas, elas compartilham informação não por falta de educação, mas porque aquela informação que eles se depararam vai ao encontro das suas próprias crenças. Então, eles compartilham para confirmar a sua opinião junto à sua rede, né? Outros estudos também têm apontado que os sujeitos, eles compartilham porque eles querem se sentir pertencentes a um determinado grupo, né? Então, eles veem que seus colegas, que a sua rede está discutindo determinado tópico e eles querem se sentir parte dessa discussão, então eles compartilham aquela informação, né, por medo de se sentir de fora daquela discussão. Outros autores têm apontado também que os sujeitos, eles se sentem portadores de uma notícia privilegiada e compartilham com a sua rede justamente para aumentar o seu capital naquela rede, né, e isso a gente vê muito nos grupos de teorias da conspiração. Eu estava eu estava imersa em alguns grupos de teorias da conspiração e isso era muito latente, o quanto que esses sujeitos se sentiam privilegiados, né, um conhecimento privilegiado que eles tinham acesso. Então, a gente pouquinho que se trata de um problema de educação. O outro caminho tem sido apontado para essa questão da checagem de fatos, né? E os estudos têm mostrado que o alcance é menor do que a desinformação em si. Ou seja, quando uma ferramenta ou uma agência ela faz a verificação de fatos, o alcance dessa correção é muito menor do que a própria circulação da desinformação. Os outros estudos têm mostrado que a partir momento em que o sujeito ele se depara com essas ferramentas, né, que ele interage com essas ferramentas de verificação de fatos, ele começa a desacreditar, inclusive, em títulos verdadeiros, né? Outros estudos têm mostrado que esse fluxo da informação, ele vai e volta, ou seja, uma desinformação que começou ali em março, no começo da pandemia, ela foi e voltou, né, inúmeras vezes nesses 9 meses, praticamente, que a gente está, 8 meses que a gente está nesse período de isolamento e distanciamento social. Outros estudos também têm mostrado que os sujeitos, eles só usam essas ferramentas quando vai ao encontro das suas próprias crenças, né, e evita quando o título da checagem de fato vai contra as suas visões de mundo, né, e outros estudos também têm apontado essa falta de confiança nessas ferramentas e também o discurso por uma maior transparência dessa codificação da informação, dessa verificação da informação. E aí a gente se depara, puxa, caramba, e agora? Como é que a gente vai enfrentar a desinformação, né? Se checagem de fato é um problema, se letramento midiático também não é a solução, se regulação a gente vê que está vindo uma agenda de crime, né, de criminalização em torno da desinformação, o que resta para a gente? Aí, novamente, a gente vê, né, o quanto que a literatura científica tem avançado nessas discussões e mostrado alguns apontamentos, sobretudo quando a gente parte de um conhecimento multidisciplinar, né, trazendo conhecimento da sociologia, da psicologia, da história, da comunicação, né, de outras disciplinas para poder pensar como enfrentar a desinformação, né? Então, a gente tem apontado, os estudos têm apontado que, apesar de retratações e verificações de fato terem um alcance menor, quando o participante reflete sobre a sua crença, existe uma maior possibilidade dele revisitar. Ou seja, quando o sujeito ele vai refletir o porquê que ele acredita em determinada informação, existe uma maior possibilidade dele revisitar a sua crença instaurada, né?
Então, os resultados têm mostrado que refletir sobre a crença é muito importante, né? Tem mostrado também que a ênfase sobre o erro, que é muito comum na comunicação das instituições científicas apontarem, né? Do tipo, isso não é verdade, ou, por exemplo, isso é falso, tal informação é falsa. Enfatizar o erro tende com que a pessoa se lembre mais do erro do que a informação corrigida. Né, os estudos também têm mostrado que os participantes que tiveram a oportunidade de procurar as informações têm menor probabilidade de reproduzir informações imprecisas, né? Então, os estudos têm apontado sobre essa possibilidade dos sujeitos refletirem, interagirem, pesquisarem como um caminho para se enfrentar essa desinformação. Sobretudo relacionado a essa possibilidade de um maior envolvimento no processamento de informação, né? Os estudos também têm apontado que as refutações, elas são mais eficazes do que advertências, e a própria apelo à coerência, né, e apelo à credibilidade e confiança, que tem sido um discurso muito acionado durante esse período de pandemia por várias instituições científicas. Eu confio na ciência, confie nas instituições científicas e etc. Os estudos têm mostrado que isso gera muito pouco impacto, sobretudo junto àqueles grupamentos que já não confiam na ciência, né, porque mostram que reforçam a ideia de que se as instituições estão pedindo para eu confiar nelas, é porque tem alguma coisa que elas estão escondendo, né? Então a gente entra quase como num looping, né, de reforço de desconfiança a partir da escolha de algumas estratégias de comunicação. Outros estudos têm apontado para que as comunicações, elas devem ser diretas, sucintas, evitar enfatizar as informações erradas, tem que criar vínculos emocionais e aproveitar esse conhecimento que a gente tem de redes sociais, de identificação de atores de influência, para também influenciar dentro da rede, porque é diferente, por exemplo, de Tayane, que tem uma rede muito restrita em torno dos meus alunos e alguns conhecidos, né, em falar sobre determinado assunto, e outras pessoas que têm uma influência maior em redes, falar sobre determinado outro assunto, como, por exemplo, a gente tem visto uma série de divulgadores científicos que já vem construído a sua rede de atuação de longa data, né, e os estudos também têm apontado para diferenças culturais, o que implica que a gente precisa cada vez mais desenvolver pesquisas dentro de contextos locais, né, dentro de contextos, por exemplo, nacionais, para poder tentar entender essas diferenças culturais entre a desinformação e a descrença nas instituições na China, nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui são algumas dicas de leitura, eu acho que eu peguei certinho o meu tempo, né, que foi pedido para eu falar. Aqui são meus contatos, acredito que a gente vai entrar agora num pequeno debate, e me coloco total à disposição para vocês entrarem em contato comigo e a gente continuar a conversa em outros espaços. Obrigada, professora. Foi ótimo sua apresentação. Nós, da comissão, já temos várias perguntas aqui. Eu vou só checar para ver se tem pergunta dos alunos, né, que estão nos assistindo pelo YouTube. Tem aqui uma pergunta do Pedro Torres, que ele está perguntando, na sua opinião, o problema seria, né, relacionado a essa crise no entendimento de ciência, né, e o surgimento de fake news. Esse problema seria relacionado ao excesso de ceticismo em relação à ciência ou a falta de ceticismo em relação às demais fontes?
Interessante a pergunta, bem interessante mesmo. Eu acredito, assim, o que eu tenho observado acompanhando grupos de teóricos da conspiração desde 2018, pelo menos, tentando acompanhar a forma como, tentando entender os discursos que são produzidos nas redes sociais digitais, o que eu tenho observado é justamente um ceticismo em relação às instituições científicas, não só as científicas, as instituições epistêmicas de uma forma geral, né? Uma descrença sobre as instituições científicas, as instituições midiáticas, as instituições governamentais, as ONGs, né? E todas essas instituições que são instituições produtoras ou promotoras de conhecimento e informação, né? Então, o que eu tenho observado é uma descrença generalizada sobre as instituições. Agora são as nossas perguntas. Tem várias perguntas aqui da comissão. É bom porque, assim, é legal trazer uma pessoa, né, não diretamente relacionada à nossa área, porque dá, assim, uma visão diferente, muitas vezes, do que a gente tem. E, por outro lado, uma explicação para o que a gente vivencia. Então, essa foi um questionamento que eu trago, é que, assim, em sua opinião, o surgimento das fake news e todo essa questão, né, do problema, né, do entendimento científico, isso se deve porque as pessoas estão começando a ficar mais acostumadas a receber informação de uma forma passiva, talvez, e não ir atrás dessa informação, ou realmente muitas acabam não indo checar a veracidade daquilo. Então, assim, talvez, né, assim, na minha concepção, eu queria saber sua opinião, se as pessoas estão se acostumando a receber informação de uma forma passiva, porque o acesso à informação é muito rápido, é muito amplo, então as pessoas se acostumaram a só receber isso, né? E a curiosidade de buscar além acaba se perdendo, porque é muita informação. Então, uma forma de talvez filtrar toda essa informação é simplesmente receber e receber isso como verdade, né? Então, o que você acha? Eu me sinto uma pessoa extremamente, assim, privilegiada de ter participado, né? Eu estou falando no passado porque eu fui, infelizmente, banida dos grupos de teorias da conspiração, né? Uma tristeza danada, eu estava ali há 2 anos imersa nesses grupos de WhatsApp, mas eu acho que eles... e eu sempre me apresentei, obviamente, por uma questão ética, como pesquisadora, nunca deixei isso escondido. Mas eu acho que de uns tempos para cá, eles também se sentiram muito vulneráveis e fizeram uma limpa, né, em várias pessoas que estavam nesses grupos, e eu fui uma dessas pessoas que foi limada dos grupos de teoria da conspiração. Espero voltar para dar continuidade às minhas pesquisas, né? Mas eu me sinto extremamente privilegiada de ter acompanhado esses grupos nos últimos 2 anos, porque ali a gente tem uma série de informações a partir do comportamento dos sujeitos que nos colocam numa possibilidade de pensar essas relações do cidadão com o consumo informacional. Uma das crenças que eu tinha era exatamente isso: as pessoas não procuram informação. Isso, elas não têm tempo para checar, é um excesso de informação. Só que aí, quando você mergulha nesses grupos, você vê o quanto que eles compartilham conhecimentos alternativos, né, conhecimentos outros, epistemologias alternativas. É uma proliferação de mais ou menos, era uma média de, sei lá, acho que 400, 500 PDFs por dia, né? Era muita coisa. Vídeo no YouTube, eram centenas de links diários, né? Informações de blogs, dezenas de links diários. É muita informação que eles produzem e eles vão atrás e discutem essas informações. E isso que eu acho interessante, porque eles estavam lá discutindo a questão, por mais... sim, fora do nosso raciocínio lógico, que seja a gente
debater, por exemplo, que a Terra não é plana, né, eles estavam discutindo questões relacionadas à física, à geologia, à geografia, a partir de epistemologias alternativas, obviamente, né, mas conceitos que eram acionados em torno de, mas aquele cientista aponta isso, mas naquele vídeo o cara fala aquilo, ou seja, há um excesso de informação, é fato. Né, mas não significa que seja não correr atrás da informação, né, e aí quando eu falei lá atrás sobre a questão da mediação algorítmica, que acabou ficando um pouquinho perdida na minha discussão, é exatamente isso, né, a gente tem uma série de mediações algorítmicas que vão definindo os nossos gostos e delimitando o que os algoritmos, o que essas plataformas acreditam que vai ser interessante, em que o sujeito ele começa a consumir um determinado tipo de informação, ele vai adentrando em torno de um eco, né, uma série de informações ali que vão corroborar as suas visões de mundo, né, então eu acho que não se trata de uma falta de busca de informação desses sujeitos, mas a possibilidade de consumir outras informações alternativas mediadas em torno de gostos, né, e delimitadas em torno de mediações algorítmicas. Eu acho que talvez seja esse um caminho que explique o quanto que essas teorias da conspiração, quanto que essas fake news e essas desinformações reverberam tanto em determinados grupamentos. Tem outra pergunta aqui de quem está nos assistindo pelo YouTube. Você acredita que esta descrença nas instituições científicas pode ter relação com o posicionamento mais à esquerda no campo político dos atores que produzem a ciência? Não vejo dessa forma, não, até porque a gente não consegue nem homogeneizar, né, esses cientistas, a gente, enfim, né, somos uma comunidade extremamente ampla e não coesa como toda a comunidade, né, não somos homogêneos, a gente tem, não é à toa que, por exemplo, a gente vê terraplanistas vindo da própria comunidade científica, não é à toa que a gente vê inúmeros reitores que são mais voltados para um espectro político da extrema-direita sendo nomeados, né, então, assim, a gente não consegue definir um posicionamento à esquerda da comunidade científica ou à direita da comunidade científica, porque, enfim, né, é horrível o que eu vou dizer, mas concordando com Damares, a ciência tem inúmeras correntes, né, os cientistas têm inúmeros grupamentos e filiações político-partidárias e ideológicas diferentes, né, não vejo isso como uma reação, não vejo essa descrença institucional como uma reação de um posicionamento aparente de determinados grupamentos dentro da comunidade científica, né, pelo contrário, o que eu vejo, quer dizer, nem é pelo ao contrário, né, o que eu vejo é que há um posicionamento contra instituições em geral, né, o discurso que a gente vê crescendo desde pelo menos 2013 contra tudo que está aí, aqui no Brasil, mas a gente também vê em outros países, contra tudo que está aí, contra esses políticos que estão aí, contra esses cientistas que estão aí, contra os professores que estão aí, contra todas essas instituições, ela é um reflexo de um processo de crescimento, de um populismo, não necessariamente como uma reação a posicionamentos políticos, mas a outras relações sociais, né, que a gente vê no sentido de que os sujeitos, eles passam a desacreditar, né, no valor de confiança institucional. E é óbvio que quando a gente está discutindo essa questão do valor de confiança institucional, a gente precisa pensar também no próprio papel das instituições nesse processo de descredibilização de si e sair um pouco dessa narrativa de que somos vítimas, de que estamos sendo perseguidos, ou etc, blá, 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 né? A
mídia coloca assim, a ciência se coloca assim, o governo se coloca assim, e a gente precisa discutir qual é o nosso papel mesmo nesse processo de descredibilização das nossas próprias instituições, né? Então, eu não vejo necessariamente como uma reação a posicionamentos políticos, mas uma reação generalizada a toda uma construção discursiva contra as instituições epistêmicas ou de valores democráticos, muito em função desse crescimento, né, desse movimento populista ao redor do mundo. Então, agora uma pergunta da Priscila, que é da comissão organizadora. Ela pergunta o que faz as fake news serem mais facilmente compartilhadas em contraponto com os outros tipos de informação? Existe alguma explicação? Eu apontei alguns estudos que têm mostrado, né, essa forma de, bom, se o sujeito, ele foi construído, né, ele tem construído aquela narrativa de que as instituições, elas não prestam, que as instituições são corruptas, que só eu sou aquele sujeito virtuoso, né, que, enfim, o povo é virtuoso contra essas instituições, se já tem essa construção de narrativa e essa crença, esse viés de compreensão do mundo sendo construído em torno das suas próprias experiências pessoais do sujeito, e ele se depara com uma informação que confirma a sua crença, ele compartilha, né? Então, o processo de compartilhamento de fake news, e é por isso que o alcance é tão grande, porque é uma forma dos sujeitos confirmarem o seu viés de mundo, né? Então, eles compartilham porque eles querem reforçar a sua opinião. Não é à toa que, por exemplo, você vê uma fake news sendo compartilhada, você passa raiva, né? Mas por que você passa raiva com aquilo? Porque você sabe que aquele sujeito que é próximo seu, que é seu irmão, seu tio, sua avó, tem uma compreensão de mundo que às vezes vai contra a sua compreensão de mundo, o seu viés de confirmação de mundo, né? O seu entendimento de mundo. E aí você fica com raiva, né? Não porque você considera a sua tia, quer dizer, eventualmente você considera a sua tia, sua avó, seu avô, dá uma raiva e fala, nossa, que burrice! Mas é porque você está vendo aquela crença instaurada naquela relação com um sujeito que você tem uma afinidade próxima, né? Então, é muito complicado. O principal ponto que justifica esse compartilhamento da informação é justamente essa confirmação do viés e compreensão do mundo sobre os sujeitos. E tem outras explicações, né? O medo de se sentir de fora, o aumento do capital social, ou seja, a sua tia, quando compartilha no WhatsApp aquela informação, ela se sente privilegiada com aquela informação e quer compartilhar porque ela quer se mostrar para a sua própria rede, né, para os seus próprios amigos, colegas e familiares, o quanto ela tem aquela informação privilegiada, mesmo que aquela informação privilegiada vá contra evidências, né? Então, existem explicações, sobretudo vindo da psicologia, a partir de a psicologia e a antropologia, né, a partir desses estudos comportamentais, que mostram por que esses sujeitos compartilham essas informações e justificam, né, explicam um pouco os motivos do porquê que essas fake news e essas desinformações têm um alcance tão grande. E cai agora na pergunta da Caroline, porque ela justamente pergunta se esse compartilhamento dessas informações alternativas pode estar relacionado com um componente psicológico. Então, assim, essa busca de pertencimento talvez tenha relação com uma busca de uma realidade alternativa ou uma negação da realidade, e a pessoa tenta justificar isso. Ou porque já passou por um trauma, alguma vivência ruim, então ela está tentando enxergar a realidade talvez de outra forma, e por isso ela compartilha o que talvez esteja mais de acordo com a concepção dela de mundo. Pode ser?
Sim, sim. Tem alguns estudos que mostram essa questão mais de neuroatipia, desses sujeitos que compartilham. Eu tento evitar um pouquinho essa estigmatização desses sujeitos em torno, seja de questões neuroatípicas, ou psicológicas, ou a partir do trauma, justamente porque a gente sabe que, enfim, né, que vai um pouquinho além disso, né? Não é à toa que a gente tem nossos amigos, nossos familiares ali compartilhando essa desinformação e fake news, né? E que não necessariamente passaram por nenhum tipo de trauma ou não necessariamente têm alguma neurotipia, né? Mas que tem uma visão de mundo, uma crença de mundo, uma compreensão de mundo a partir de outros valores que não são os seus próprios valores, né? Não são os mesmos valores que os seus, né? Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente mostrar, mas tem alguns estudos apontando para esses caminhos de investigação, sim, né? Eu só tento compreender essa relação desses sujeitos com a informação de uma maneira muito ampla, né, para além desses estigmas sociais, porque senão a gente delimita, né, os sujeitos que compartilham tais desinformações ou fake news em torno de caixotes, né, em torno de estigmas sociais, e não compreende completamente a relação desses sujeitos com o consumo, né, e com a circulação de informação. Agora, a pergunta do Reinaldo, né, que foi feita pelo chat, Reinaldo Souza, ele perguntou se esses teóricos da conspiração realmente se levam a sério, se eles acreditam mesmo em suas narrativas. E, seguido essa pergunta, ele fala que eu tenho a impressão que são um bando de moleques que acreditam em meias verdades sobre a égide de que aumentam, mas não inventam. Enfim, acho que estamos participando de uma grande pegadinha. Ai, queria estar participando, né? Pegadinha do malandro, alguma coisa assim, seria ótimo poder acordar no dia de amanhã e falar, opa, foi só um reality. Não, infelizmente, assim como a gente não consegue homogeneizar a comunidade científica, a gente também não consegue homogeneizar o grupo de adeptos de teorias da conspiração, né? São inúmeros, são muitos, tem vertentes, afinidades político-ideológicas muito distintas, né? Então, toda aquela ideia que se tinha muito lá, pré-2014, 2015, né, de que os sujeitos que compartilhavam visões de mundo sobre teorias da conspiração, eles eram de um determinado agrupamento político de extrema, seja extrema-direita ou extrema-esquerda, isso já foi extremamente contestado nas literaturas mais recentes e na minha própria experiência nos grupamentos de WhatsApp, né, que mostra que os sujeitos, eles são muito diversos e, pelo contrário, né, eles se colocam até mesmo de muito centrão, né, contra tudo que está aí, né, então eu não consigo afirmar que eles acreditam plenamente em tudo que eles falam, né, até porque a gente cai de novo no problema da conceituação, né, assim como eu não consigo definir a intencionalidade, eu também não consigo definir a totalidade da crença dos sujeitos em relação a uma determinada informação, porque, enfim, por uma questão óbvia, né, só colocando o sujeito na parede para falar, você acredita mesmo? E não tem como a gente pesquisar assim, obviamente, né, mas o que eu tenho visto em termos de comportamento, e aí ali eu consigo discutir um pouquinho, que são os padrões comportamentais, né, o que eu tenho visto é que os sujeitos, por exemplo, um tema que é muito latente, que a gente, quando fala em teoria da conspiração, a gente logo aciona, é a questão da Terra plana, né, e a gente pensa que é consenso entre os teóricos da conspiração, e não é, né, boa parte dos teóricos da conspiração, ou pelo menos dentro dos que eu me relacionei nesses 2 anos, não há um consenso sobre isso. Tem alguns que defendem, sim, tem outros que falam que é a maior baboseira que tem, né, existem outros temas que acabam entrando quase como um consenso, não um consenso total, mas quase como um consenso, que é, por exemplo, o caso da vacina, em torno de discursos em prol da liberdade, né, eu quero ter a liberdade de tomar vacina ou não, né, então tem toda uma discussão que a gente vê
reverberando em outras esferas que estão ali presentes naquele discurso. E se você for racionalizar o diálogo com alguns desses sujeitos, né, falando, mas você não quer sair de casa com uma vacina? Não, eu quero ter a liberdade, né? Mas se tiver a vacina, você não vai querer? Eu quero decidir por mim. Mas e se seu filho, né, precisar, por exemplo, tomar uma vacina de sarampo? É um absurdo as escolas imporem a vacina de sarampo, porque eu quero ter a liberdade de escolha sobre a vacinação do meu próprio filho, né? Então, a gente não consegue, assim, de fato, e não adianta argumentar no emocional. Mas seu filho pode acontecer isso, olha só inúmeros casos, olha essa criancinha aqui que sofreu com isso e hoje está assim. Não é a emoção o que convence, não é a razão que convence, né? Então, eu não consigo determinar se eles de fato acreditam plenamente em tudo aquilo que eles falam, mas em torno de certos assuntos e certos sujeitos, né, alguns desses sujeitos, não adianta comentar, porque eles vão defender aquilo plenamente, aquela informação plenamente, em torno de valores que são muito importantes, inclusive para a própria democracia, que é a questão da liberdade, né, o que complica um pouquinho mais esse meio de campo na construção de argumentos sobre reflexão das suas próprias crenças, né, mas infelizmente, Reinaldo, não são moleques, né, os estudos têm mostrado que são sujeitos, assim, ensino superior completo, tem muitos de ensino superior completo, adultos acima de 35, 40 anos, vida social ativa, trabalhador, enfim, classes diferentes, e colocá-los, assim, nesse entendimento, de que são moleques e são, sei lá, moleques que não sabem nada da vida, né, só reforça esse estigma em torno desses sujeitos e a gente não consegue ouvir o que eles estão falando e que são extremamente importantes para a gente entender esse fenômeno de desinformação que a gente vive hoje, né. Voltando um pouco com relação à descrença nas instituições, agora a Maria Ramalho perguntou no chat também o que você acha que mudou nas instituições para gerar a descrença nelas, nesses últimos anos? Uhum. Pois a gente tem visto na verdade, assim, não é o que mudou nas instituições, é complicado, essa pergunta aí é bem difícil de responder assim em tão poucos minutos, né? Na verdade, existem inúmeras discussões que apontam sobre esse momento de descrença sobre as instituições, né? Marcos sociais, né? A virada participativa é uma delas, né? Uma percepção, uma generalização pública em torno de valores contra a corrupção que se tornaram tão latentes na história de diversos países ocidentais como um dos como é que eu posso dizer, dos impulsionamentos para essa discussão contra as instituições, né, enfim, tem uma série de questões que têm sido colocadas no horizonte, principalmente vindo a partir desse campo da ciência política e da sociologia, para entender esse momento em que a gente vive, no qual as instituições elas estão sendo descredibilizadas pouco a pouco, né, e às vezes até a galope, né, mas enfim, tem algumas discussões dentro desse sentido, né, uma maior demanda de participação do povo, um discurso, uma narrativa construída em torno de valores anticorrupção, alinhados a essa descrença sobre as instituições enquanto instituições corruptas, né, e, enfim, né, e outros elementos que fazem parte desse processo sobre a descrença das instituições.
Nós vamos agora para as últimas perguntas, porque eu acho que se a gente continuar pensando sobre o assunto, ele não se encerra nunca. Aqui tem uma consideração, né, da Paula, que também é da comissão aqui de organização. Ela diz: vivenciei muito isso de perceber pessoas estudadas, teoricamente esclarecidas, que caíram nesse vórtice da necessidade de pertencimento que as teorias da conspiração e fake news trazem. Fico pensando se no futuro isso será percebido como um fenômeno psicológico da humanidade, talvez até pelo sistema em que vivemos, que prioriza o individualismo e a competição. Como a professora acha que podemos iniciar a mudança para as próximas gerações não repetirem nossos erros? Esse é o tipo de pergunta assim, que dá até uma dor no coração. Dar essa resposta e ter essa fórmula, mas eu realmente não... Não acabou. Pensar... vive, né? Eu acho que talvez um ponto mais urgente a gente precise debater é justamente esse papel institucional, né? Essa reforma latente de uma reforma política, né, da própria noção de democracia, como tem sido construída aqui, essa urgência que a gente tem de se debater outros valores, né, de um regime construído a partir de modelos mais igualitários, né, então, assim, novamente, é impossível trazer uma fórmula, assim, que a gente possa falar, olha, esse é o caminho, porque não tem, né, o que a gente precisa, de fato, é discutir, né, e discutir mesmo a urgência que a gente tem de se pensar outros modelos, né, de sistema democrático que a gente precisa construir para ontem, né, porque, enfim, a situação não é das melhores, como a gente bem tem acompanhado. Sim, infelizmente. Agora, também uma pergunta, uma colocação, né, do Alan, que é integrante também aqui da comissão. Ele fala que uma fake news que chegou e se estabeleceu com muita força foi a ideia de que o termômetro digital, quando apontado para a testa, emite radiação e altera a glândula pineal e outras estruturas do sistema nervoso. No entanto, esse equipamento é apenas um sensor, ele não emite radiação, mas detecta a radiação infravermelha que nós emitimos. A partir daí, os incrédulos nas autoridades que certificam o equipamento como o Inmetro passaram a negar-se a fazer o exame, a não ser que o termômetro fosse apontado para o pulso. Então, a gente vê uma legitimação dessa fake news, né, no comportamento que é tomado até pelas autoridades. E isso é um problema muito sério. Exato, é exatamente isso, né, o quanto que isso é um campo de disputa extremamente complicado, né, e que às vezes as próprias instituições acabam, assim, muito sem saber como conduzir, como reagir, legitimando certos discursos, né? Isso é extremamente complicado. Esse caso do termômetro é dos grandes marcos para a gente ver o quanto que essa disputa sobre a informação científica e esse valor de autoridade, ele tem sido totalmente reconfigurado nos dias atuais, né? E que não dá para a gente encaixotar simplesmente como isso é verdade, isso é mentira, 50% verdade, 50% mentira, porque é um campo de disputa extremamente complicado, né? Então, eu concordo plenamente com o que Alan, né? Alan falou. Agora, a última pergunta, infelizmente, né, porque a gente está acabando o nosso tempo. Na verdade, como você vê a divulgação científica no Brasil e como os cientistas podem trabalhar para a não disseminação das fake news? Essa pergunta é do Humberto, que também é da nossa comissão. E a nossa última pergunta para encerrar. Tá ótimo, Humberto, obrigada. Bom, eu acho que a divulgação científica no Brasil é considerada uma das grandes produtoras, né? O Brasil é
um dos grandes produtores de divulgação de ciência no mundo, né? Saiu uma pesquisa super recente mostrando o quanto que nós divulgamos a ciência. Eu só tenho um pouquinho de receio, assim, é lógico que devemos divulgar, sim, devemos trabalhar principalmente na questão da educação científica, né? Não só nas escolas, mas, enfim, em outros espaços, em todos os espaços possíveis que a gente puder trabalhar, né? Não só de comunicar no sentido de transmitir aquela informação, mas de ensinar a pensar sobre aquela informação. Eu acho que esse é o principal ponto, né, que a gente precisa trazer para o campo da divulgação científica, que é essa possibilidade de reflexão, né, de fazer os sujeitos refletirem, né, experimentarem, vivenciarem o fazer científico e entenderem práticas que são inerentes ao processo de validação de uma informação científica, né, e que faz parte do nosso regime democrático e da forma como nós organizamos o conhecimento científico, em torno de valores democráticos, né. Então, assim, eu vejo a divulgação científica no Brasil como muito promissora, né, acho que nós temos uma atuação fundamental nesse campo de divulgar, mas principalmente de educar a ciência, mas a gente também não pode atrelar o problema em que a gente vive hoje, esse fenômeno social extremamente complexo, a divulgação científica enquanto salvadora da pátria, né? Nesse período de pandemia, principalmente, a gente tem sido acionado divulgadores científicos como, por exemplo, o problema da desinformação é a falta de educação, o problema da desinformação é a falta de atuação dos cientistas, ou a solução para a desinformação é isso, é aquilo, é a ciência aberta, é não sei o que, né, quase como soluções mágicas, e soluções mágicas não funciona, né, a gente precisa, de fato, de uma multitarefa, né, uma força-tarefa interdisciplinar, justamente para pensar essa forma de se apontar o quanto que o conhecimento científico, ele é um processo, ele não é um fim, né, trazer essa discussão de divulgação, comunicação da ciência e educação da ciência, apresentando a ciência enquanto um processo, né, e fazendo os sujeitos, permitindo que os sujeitos participem também desse processo para entender como que se faz ciência, né, não só no Brasil, mas, enfim, no mundo inteiro, né, então eu acho que esse ponto é crucial, né, porque quando a gente deposita toda a esperança em torno da divulgação da ciência, que a gente primeiro atribui a responsabilidade do mundo, do problema do mundo em torno dos divulgadores de ciência, a gente sabe que a gente não vai conseguir salvar o mundo, né, o segundo que, quando a gente está falando em divulgação da ciência, e aí a gente vai para as redes sociais, ou vai para a mídia tradicional massiva, a gente sabe que a gente se depara com uma série de como é que eu posso dizer, gatekeepers, né, fronteiras nesse processo de alcance amplo da informação, né, se é na mídia tradicional, são os próprios editores que definem qual é a pauta relevante para ser mostrada na televisão, no jornal ou na revista, se é nas redes sociais, são mediações algorítmicas que definem os gostos e delimitam o acesso à informação, né, então a gente não tem esse poder todo, né, super divulgadores científicos, heróis da nação, e que vai conseguir sozinhos combater o problema complexo da desinformação, mas de fato a gente precisa de uma união grande, né, de educadores, de divulgadores, de cientistas, de políticos, de influenciadores digitais, de uma série de outros atores, para poder, de fato, mostrar, né, o quanto que o conhecimento científico, ele pode ser benéfico para a sociedade, desde que, quando essas evidências são aplicadas corretamente, né, então eu acho que esse seria mais ou menos o caminho para a gente construir essa ciência, essa comunicação da ciência para o futuro. Obrigada, professora Tayane, essa discussão foi ótima. É bom que esse gancho, né, na divulgação científica, eu já faço um convite a todos os que estão nos ouvindo, que amanhã de manhã, às 10 horas, haverá uma mesa redonda com 3 jovens pesquisadoras que fazem um trabalho muito legal de divulgação científica nas redes sociais, e
já estão construindo esse trabalho, esse caminho, né, de melhorar, então, esse entendimento da sociedade com relação à ciência, ao fazer ciência. Mais uma vez, obrigada, professora, pela sua participação. Imagina, foi um prazer enorme. Obrigada pelo convite.